Bom dia a todos. Bom dia a todos os brasileiros. Boa tarde aos portugueses. Eventualmente, temos portugueses também presentes. Vamos dar início à nossa sessão. De imediato, eu agradeço muito a presença de todos que estão aqui, todos que fortaleceram esse evento, realmente com o objetivo de compartilhar cada vez mais experiências, dicas e informações sobre publicação científica, nesse caso especialmente em patologia. Deixa eu me apresentar, eu sou o Vitor, sou gerente da editora Karger aqui no Brasil e alguns países da América Latina, e para mim é uma honra, uma felicidade realizar esse evento. Fiquei muito feliz, muito honrado com a presença dos especialistas que nós temos aqui hoje, Dr. Rui Manuel Reis, Dr. José Cândido Xavier Júnior, e eu vou começar primeiro fazendo uma breve apresentação da editora Karger e também compartilhando algumas novidades com vocês, e em seguida a gente já dá início efetivamente ao tópico da apresentação, que vai compartilhar os fatores críticos de sucesso na publicação de um artigo científico relacionado à patologia. Ok? Deixa então eu compartilhar aqui. Primeiro, eu vou compartilhar duas novidades, sendo a primeira delas, bom, a Karger, nós aqui do escritório da América Latina, nós temos uma página da Karger, onde nós compartilhamos as novidades, os eventos, alguns materiais que são interessantes para a comunidade. Então, eu de imediato convido a todos, quando puderem, para visitar a nossa página da Karger América Latina e também aqueles que tiverem suas contas no Facebook, que possam curtir a página da Karger Latam. Então, ali também é um canal de comunicação nosso para divulgar eventos, materiais gratuitos, informações relevantes. Então, aqueles que se sentirem convidados para curtir a página, eu agradeço. E aproveito para destacar aqui que na nossa página da Karger Latam, uma outra iniciativa também para potencializar a escrita de artigos científicos e a publicação científica, nós estamos disponibilizando gratuitamente esse novo e-book, Como Conseguir Publicar o Seu Artigo Biomédico. Então, é um outro projeto que se soma a este webinar também. E esse livro traz alguns tópicos, que faz um artigo se destacar em relação aos artigos medianos, passa sobre a estrutura do artigo científico, técnicas de redação. Ele é bastante didático, vai apresentando seção por seção do artigo, introdução, metodologia, resultados, quais são pontos relevantes para você endereçar e realmente não deixar escapar nenhum fator que é relevante na publicação do seu artigo científico. Então, para aqueles que tiverem interesse, basta clicar aqui, preencher o formulário e já receberão o PDF do livro na íntegra, ok? E outra informação também interessante, rapidamente, é sobre a série Fast Facts, Medical Handbook Series, né, uma série de mais de 100 livros com enfoque clínico. É uma série premiada pela British Medical Association e a Karger transformou essa série em acesso livre. Então, aqueles também que tiverem o interesse, basta acessarem karger.com/fastfacts e criar o login aqui na parte Individuals e você pode criar o seu acesso para ler mais de 100 livros em diversas especialidades, abordando diversas enfermidades, tratamentos, enfim, então asma, menopausa, diabetes, entre outros tópicos. Aqui você pode filtrar por especialidade, oncologia, neurologia, entre outras, e também tem uma search box para melhorar a experiência, caso queira fazer uma pesquisa mais direcionada. Ele também se divide em livros que são para os profissionais da saúde e tem alguns livros também focados para pacientes. Então, essas duas novidades, conteúdo gratuito, publicado pela editora Karger, um livro sobre como publicar o artigo científico, e a série Fast Facts, que são livros clínicos, ambos gratuitos, disponíveis aí para todos que tiverem interesse. Ok? Agora eu vou fazer uma breve introdução da Karger e depois nós já começamos. Importante ressaltar que esse webinar será gravado e depois disponibilizado o link da gravação com a apresentação também para todos vocês. Então, aqueles que não puderem ficar ali até o final, não
tem problema, a gente vai disponibilizar toda a sessão amanhã, o link para vocês. Para aqueles que ainda não conhecem ou não estão 100% familiarizados com a editora Carg, é uma editora bastante tradicional, 100% focada em ciências biomédicas, ciências da saúde, e a presença do seu conteúdo, sem dúvida nenhuma, é uma presença global. Os conteúdos da Carg, os periódicos, os livros da Carg são presentes no mundo inteiro. E em termos de escritórios, ela tem escritórios em 15 localidades diferentes ao redor do mundo. Então, uma editora 100% biomédica que começou a sua contribuição na ciência em 1890. Então, naquele período, final de 1700, 1800, onde outras editoras também estavam surgindo na Europa, a Carg estava naquele cenário, naquele momento, e focou suas atividades, suas contribuições somente para ciências biomédicas, então há mais de 130 anos publicando artigos e livros científicos. Tem publicações originais de Freud, por exemplo, entre outros nomes aí que são mais conhecidos. Em termos de portfólio, atualmente são 105 periódicos que cobrem mais de 40 especialidades médicas, dentre os quais 36 são no modelo de acesso aberto. Publica mais de 30 novos livros ao ano e tem uma parceria com aproximadamente 85 sociedades médicas internacionais. O que significa isso? Que essas sociedades são parceiras de publicações científicas com a Carg, ou possuindo o periódico oficial da sociedade, sendo um periódico da Carg, ou tendo algum tipo de afiliação a alguma revista científica da Carg. São mais de 200 editores-chefes, mais de 3.000 editorial board members e aproximadamente 18.600 peer reviewers que fazem parte desse network científico da editora, fortalecendo o processo de revisão por pares durante a publicação científica. Um rápido destaque também para Open Access. A Carg tem abraçado algumas iniciativas em direção ao acesso aberto, à ciência aberta, dentre elas a nova proposta de acordos transformativos, né, um novo modelo de parceria, onde antes o recurso que era mudar, na verdade, o modelo de investimento que era somente em acesso, somente na assinatura do periódico, para investimentos também em publicações de artigos Open Access. Então, um recurso que anteriormente seria destinado só para poder assinar os periódicos e ler esse conteúdo, você pode também pegar esse valor e reverter parte dele ou a integralidade dele para custear publicações de artigos Open Access da sua comunidade científica. Então, você garante o acesso à leitura, mas também esse recurso que você já investiu, você pode, ao mesmo tempo, utilizar para financiar essas publicações de artigos Open Access. Óbvio que isso não descarta o processo de revisão por pares em nenhum momento. Então, caso o artigo seja aceito, você vai poder utilizar esse valor que você investiu como crédito e publicar os artigos Open Access. Outro ponto importante é que você pode publicar esses artigos de acesso aberto em vários periódicos da Carg. Ainda que o periódico não seja essencialmente um periódico Open Access, ele tem a possibilidade de que você publique o seu artigo aberto dentro daquele periódico. Então, você também se beneficia de maior visibilidade, possivelmente maior citação, maior impacto acadêmico. Então, é um novo modelo e a Carg tem abraçado algumas iniciativas em direção ao acesso aberto. Alguns acordos transformativos que nós temos aqui no Brasil, tivemos a felicidade e a honra de começar a parceria com o Hospital Albert Einstein e também internacionalmente, Stanford University, University of Toronto, vários consórcios na França, na Alemanha, Japão, Suécia, Suíça, Reino Unido, já tem esse modelo, esse novo modelo de parceria e também estão se beneficiando dessas duas vertentes, acesso e fomento à publicação. Dentro do portfólio da Carg, eu quero trazer destaque especial para 2 periódicos, sendo o primeiro deles o Pathobiology, The Journal of Translational Pathology. Temos aqui algumas métricas do journal, tempo para a primeira decisão de aproximadamente 15 dias. Eu tenho uma
uma descrição aqui, eu vou ler. Então, o periódico Pathobiology oferece possibilidade valiosa para a publicação de pesquisas originais de alta qualidade sobre os mecanismos subjacentes às doenças humanas, com o objetivo de servir de ponte entre a pesquisa biomédica básica e a medicina clínica. A revista recebe artigos das áreas científicas como patologia, oncologia, microbiologia, biologia celular e biologia molecular, e também imunologia. E o outro journal que eu quero destacar é o Acta Cytologica, The Journal of Clinical Cytology and Cytopathology. Também destaco aqui as métricas deste periódico. Tempo para a primeira decisão de aproximadamente 23 dias. E uma breve descrição. A Acta Cytológica oferece excelente equilíbrio entre citologia clínica e citopatologia, promove compreensão dos mecanismos patogenéticos por trás da citomorfologia e, portanto, facilita a tradução da pesquisa de primeira linha na prática clínica. É um periódico oficial da International Academy of Cytology e é afiliado a mais de 50 sociedades de citologia no mundo. Publica artigos originais, artigos de revisão, meta-análise, novos insights da prática clínica, cartas ao editor. Cobre tópicos de citopatologia diagnóstica, citopatologia ginecológica e não ginecológica, aspiração por agulha fina, técnicas moleculares e suas aplicações diagnósticas. A Acta Cytológica se dirige a um público multidisciplinar, praticando citopatologia clínica, biologia celular, oncologia, radiologia intervencionista, otorrinolaringologia, gastroenterologia, urologia, pneumologia e medicina preventiva. Eu vou entrar aqui rapidamente na página dos dois, só para destacar. Vocês podem acessar, por exemplo, pathobiologycarrier.com/pat, maiúsculo, e dentro da página do periódico tem aqui esse menu, onde muito fácil você pode encontrar todas as informações que são relevantes, about this journal, os guias para autores, onde você pode também facilmente imprimir esse guia, ler todos os detalhes, também fazer o seu processo de submissão iniciando aqui, tanto do Pathobiology quanto do Acta Cytológica, as informações 100% disponíveis e claras para facilitar esse processo de submissão dos artigos. Então, fiquem à vontade também para visitar, consultar essas informações, imprimir os guias e outras informações de possível interesse. Agora, quero apresentar os nossos especialistas. Dr. Fernando Schmidt, ele é considerado um dos maiores especialistas mundiais em citopatologia e patologia mamária. Ele é o editor-in-chief do periódico Pathobiology, que a gente acabou de falar, The Journal of Translational Pathology. Ele é também Associate Editor do periódico Acta Cytológica e presidente eleito e secretário-geral da Academia Internacional de Citologia. O Dr. Fernando Schmidt teve um pequeno contratempo no Portugal, daqui a pouco ele já se conectará também no nosso webinar para participar. Dr. Rui Manuel Reis, diretor executivo e científico do Instituto de Pesquisa e Ensino do Hospital de Câncer de Barretos, coordenador do Molecular Oncology Research Center e diretor científico do Laboratório de Diagnóstico Molecular. Ele é Associate Editor do periódico Pathobiology, The Journal of Translational Pathology. E o Dr. José Cândido Xavier Júnior, patologista cirúrgico e dermatopatologista e citopatologista. Ele é Editorial Board Member do periódico Acta Cytológica, The Journal of Clinical Cytology and Cytopathology, professor do programa de pós-graduação em patologia da Faculdade de Medicina da Unesp e do Centro Universitário Católico Salesiano. Doutor Rui, doutor José Cândido, caso queiram abrir. Ô, Vitor, eu já estou cá, viu? Ok, doutor José Cândido. Doutor Fernando. Boa tarde aí em Portugal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Queria dar um minuto de fala inicial para cada um, caso queira se apresentar melhor, destacar alguma informação que deseje. Então, fiquem à vontade. Caso queira começar, doutor Fernando. Ok.
Muito bom dia a todos, ou boa tarde, não é? Depende de onde estiverem. Muito obrigado pelo convite de participar desse webinar da Karger a respeito da publicação científica em patologia e citopatologia. O que nós vamos discutir hoje, através de algumas perguntas, é como é que poderia facilitar a publicação de artigos científicos de qualidade na área, nessas duas áreas, e especialmente nesses dois periódicos que nós estamos hoje aqui a representar, não é? Todos os panelistas desse webinar têm experiência em publicação científica, têm um grande número de artigos publicados, não é? E, como vocês sabem, apesar, isso é o ponto inicial, vai ser o ponto inicial da nossa discussão, apesar de muitos artigos científicos terem uma boa qualidade científica, muitas vezes eles não conseguem entrar nessas revistas por alguns pormenores ou alguns fatos que nós vamos tentar aqui discutir, dissecar com vocês nesse webinar. Não é? Na minha experiência de editor em chefe do Pathobiology, editor associado de 3 ou 4 revistas diferentes, não é? Eu também vou poder conversar com vocês a dizer quando é que um editor fica tentado a nem mesmo enviar um artigo para os revisores. Vocês sabem que no processo de muitas revistas o artigo pode parar no editor, não é? E essa é uma fase fundamental, essa triagem inicial dos artigos é muito importante. E depois o que é que se passa, como é que se deve responder aos revisores, quais são alguns pormenores que a princípio muita gente não tem em consideração quando está a escrever um artigo e que deve ter, e eu fico muito satisfeito hoje de ter aqui o Rui e o José Cândido para participarem desse webinar. São duas pessoas que eu conheço há um tempo, o Rui há muito mais tempo, e que vão mostrar as visões diferentes de ambos, que trabalham em áreas diferentes, apesar de ser patologia, mas trabalham em áreas diferentes. O Rui mais numa área de patologia molecular, vamos dizer assim, genética, o José Cândido mais em patologia cirúrgica e citopatologia. Se esses mundos são separados, se esses mundos são juntos, se dá para fazer uma união dos dois ou não. Portanto, muito bem-vindo e passo a palavra então ao Rui para se apresentar e dizer algumas palavras nesse início do webinar. Muito bom dia a todos, bom dia Fernando, José, Vítor e quem nos está a assistir. Então quero agradecer o convite da Karger e do Fernando para estar aqui neste painel, não é? Discutir um pouco algo que é tão importante e que é difícil. Então, apresentando um pouco, a minha formação base é Biologia Genética, mas desde a minha graduação, ou seja, há mais de 25 anos que eu trabalho sempre no contexto da patologia. Os meus mentores sempre foram patologistas, então assim, sempre fiz essa ponte entre o fenótipo e o genótipo. E hoje, tal como a Pathobiology diz, assim, o mundo é translacional. Senti, a gente sentiu as dores desde o início de como publicar. De facto, é uma tarefa árdua e é uma preocupação que nós, hoje, eu como diretor aqui científico do Instituto de Ensino e Pesquisa, uma das funções nossas é divulgar o conhecimento, não é? E a melhor maneira, a maneira mais reconhecida através de artigos científicos. E é uma preocupação que nós temos tido aqui de como fomentar uma melhor publicação. Porque é uma frustração grande depois, às vezes, de muitos anos de trabalho, não conseguir divulgar de forma adequada o trabalho das pessoas. E de facto, é uma arte também. Mais uma arte, depois de fazer o trabalho, é como publicá-lo, não é? Então, acho que vai ser um prazer estar aqui a discutir com vocês um pouco como é que
como é que podemos ultrapassar algumas barreiras. E do meu ponto de vista, eu sou português, como podem entender pela pronúncia, então eu fiz o caminho inverso do professor Fernando, não é? Eu estou agora aqui no Brasil, vim de Portugal, conheci em Portugal o professor Fernando, e senti claramente, e acho que este é um foro vocado para a língua portuguesa, mas mais um pouco para o Brasil, eu senti quando mudei e pus o CEP do Brasil como autor nos artigos. E, de facto, há um certo preconceito que é preciso ultrapassar e que acho que é um ponto também que a gente pode discutir. Qual é o problema derivado de estar aqui no CEP do Brasil e o que é que a gente pode fazer para ultrapassar talvez algumas barreiras que existam e facilitar, então, esse ponto tão importante que é disseminar o conhecimento que a gente gera. Obrigado, José Cândido. Eu sou José Cândido, agradeço muito o convite, fico muito honrado de participar desse webinar. Duas pessoas que eu admiro muito, o Dr. Rui e o Dr. Fernando. Acredito que eu sou representante aí, eu me considero um pesquisador ainda início de carreira, né, jovem, mas eu gostaria também de representar não só o patologista cirúrgico, o citopatologista, mas o médico do interior do Brasil, né? Porque no Brasil, infelizmente, ainda ficou muito separada essa questão da academia e dos que praticam assistência, que exercem assistência. Então, eu acho que agora chegou o momento da gente conseguir unir esses mundos de verdade. E um desses caminhos é realizar trabalhos que levem a visão do médico que está na assistência de forma associada àquilo que está sendo descoberto e evidenciado nos laboratórios. Perfeito. Muito obrigado pelas falas iniciais de cada um. Então, acho que podemos iniciar. Temos algumas perguntas aqui para direcionar a nossa conversa e começar essa mesa redonda. Primeira pergunta: quais são as melhores práticas para identificar uma lacuna de conhecimento relevante na área de patologia? As melhores práticas é ler, não é? É ler e ler. Para se fazer um artigo científico, é muito importante a pessoa estar envolvida num assunto e ler muito sobre o assunto. Ou seja, ninguém tem uma ideia sobre uma determinada coisa e diz, não, eu vou publicar a molécula A ou o achado A, B ou C. Tem que ler muito sobre isso, não é? Para ver, primeiro, se o seu assunto é um assunto que já foi discutido suficientemente na literatura. Na literatura científica, apesar disso não ser assim muito elegante de dizer, mas existem modas, não é? Existem coisas que estão na moda e que, por exemplo, a imunopatologia hoje em dia é algo que está na moda. Portanto, se você está a trabalhar na área da imunopatologia, é algo mais que as pessoas, ao receberem um artigo dessa área, vão ficar mais atentas. Se você ainda trabalha com hormonas e já passou a fase das hormonas que regulavam tudo, já é uma coisa, as hormonas já não têm interesse. Não é? Portanto, a pessoa tem que estar em dia com a literatura, não é? Para saber qual é a lacuna. E se trabalha num determinado assunto, saber muito daquele assunto, revisar muito aquele assunto e ler muitos artigos. O truque para aprender a escrever é ler, não é? Não é só a literatura científica, não é? O Ernest Hemingway, quando perguntaram, mas como é que tem ideias, como é que escreve? Ele falou, porque eu leio muito, não é? Ele lia muito e daí tirava também ideias para escrever os seus próprios romances, não é? Ninguém tenha a ilusão de estar sentado numa cadeira e tem uma ideia brilhante e vai fazer um artigo brilhante, porque isso praticamente pode acontecer. Não digo que não aconteça, isso é raríssimo, vai acontecer com 2 investigadores aí ao redor do mundo, mas a maior parte, não é, vem do conhecimento. Por isso, para saber escrever
para identificar o que está a faltar naquela área, ou o que é a tendência, em vez de chamar de moda, mas o que é a tendência naquela área, tem que se ler. Não é? Tem que se ler muito e saber isto. Portanto, dá trabalho. O Rui já falou que escrever artigos científicos parece muito fácil, mas dá muito trabalho. Perde-se muito tempo. É a mesma coisa que preparar aulas, também dá muito trabalho. As pessoas acham que a pessoa vai dar 15, 20 minutos numa palestra, só 15 minutos, não é? Mas aqueles minutos, 15 minutos em geral, representaram horas e horas de trabalho, de leitura, de fazer o PowerPoint, etc. Nos artigos acontece mais ou menos o seguinte, mais ou menos o mesmo. E atenção, que não é necessário, muitas vezes uma desculpa que se utiliza é mas eu não faço aqui NGS, por exemplo, então o meu artigo não tem interesse, não vou conseguir publicar. Em parte, é verdade, a tecnologia ajuda muito, mas essa não é a razão principal. Se você enfocar o que sabe de uma maneira diferente, o seu artigo tem chance de entrar. Portanto, do meu ponto de vista, aqui a melhor prática é ler. Ler muito, né? Estar em dia com a literatura. Se não conseguir ler os artigos, pelo menos ter alguns, agora com esses sistemas novos, receber os títulos das revistas, o que está a ser publicado, não é? Pelo menos para a pessoa fazer uma triagem dos artigos que deve prestar mais atenção, não é? Portanto, se eu estou a trabalhar numa área de patologia, seria bom que as revistas principais de patologia que existam, eu receba todo mês o que está lá a sair publicado. Isso é uma das coisas que pode ajudar a identificar essas lacunas. Perfeito. Doutor Rui, gostaria de complementar, acrescentar? Sim. Assim, concordo plenamente com o que o Fernando falou, não é? Nós aqui achamos que é tão importante e é difícil que na nossa pós-graduação nós temos uma disciplina como escrever artigo científico, onde a gente acaba por abordar vários tópicos e depois pomos até a experiência pessoal de cada docente, não é? Eu tenho os meus 5 principais pontos iniciais para escrever um artigo. Os 5 principais são ler, tal como o professor Fernando falou, é ler. E assim, um artigo científico vai ser um trabalho, para mim, o mais interessante do que publicar é aquele trabalho que nós executamos, vai ser referência para outros. E outros vão ler aquele trabalho e vão tentar aumentar o conhecimento baseado em algo que o nosso tijolo do conhecimento, não é? Então, o trabalho tem que ser de qualidade e temos que esmerar, não é? E para isso é impossível fazer um trabalho científico de qualidade sem trabalho, não é? E a leitura é a primeira etapa, não é? E porque não se inventa, se é uma arte, por outro lado não é um romance, então existe uma quantidade de regras que se deve seguir e é um inglês técnico, é muito diferente do nossa linguagem latina, não é? Do português, que é muito mais rebuscado. Mas é ler, então assim, não sai uma ideia, a ideia não brota, não é? Brota-se a gente a ler muito, muito. E a sugestão que eu dou sempre para os nossos alunos é começar com artigos de revisão, então, de revistas de qualidade, que eu acho que hoje é outro problema também, não é? Com essa proliferação de revistas, algumas que claramente não têm a qualidade desejada e normalmente são até open access, então são mais fáceis das pessoas ter acesso e muitas vezes não é o conhecimento mais atual, não é o mainstream. Então, assim, começar com artigos de revisão e estar atualizado, até é tão importante a leitura que eu acho que vai ser um tema mais que a gente vai discutir à frente. Como avaliador, quando eu vejo que o trabalho utiliza como referências artigos antigos, de há 10, 20, 30 anos atrás, claramente aquela pessoa não está atualizada com o conhecimento. Não é? Então, assim, essa leitura é fundamental para gerar a ideia e até depois para colocá-la no artigo. E também concordo plenamente que
existem tendências, mas se o trabalho, se tiver um ângulo diferente, se tiver algum ineditismo, não é a tecnologia que é preponderante. A tecnologia ajuda a responder algumas questões, mas há trabalhos fundamentais que não têm molecular ou que não têm não têm big data e que são questões ainda que são muito relevantes e pertinentes. Então, essa lacuna, de facto, é só através da leitura e o esforço que é necessário que cada um tenha. E eu considero isso. O nosso trabalho vai ser referência para os outros, então a gente tem que pôr, de facto, muita qualidade, porque aquele vai ser um trabalho que vai ser referenciado e que vai permitir outros a crescer. Então, concordo que não há aqui um shortcut para conseguir fazer algo de qualidade sem esforço. Então, é algo que exige esforço, mas é possível. E nesse contexto, eu até gostaria só aqui de adicionar algo que me chocou um pouco, algumas práticas nossas e que às vezes dificultam, não é? Eu estou há 11 anos no Brasil e uma das regras de algumas pós-graduações é que o aluno, antes de defender, tem que submeter o seu trabalho, o seu mestrado, o seu doutorado. E não interessa ser aceito, o que interessa é ser submetido. E eu vi situações que eu era colaborador desses trabalhos e os alunos submetiam qualquer coisa para uma revista. Tinha que ter o submetido. Não interessa se estava bem escrito, mal, porque era só uma proforma para, posteriormente, poder defender a sua dissertação, a sua tese. E com isso, acredito que as pós-graduações no Brasil, nós próprios, a gente inunda as revistas com trabalhos que não têm essa qualidade, porque não eram e são proformas. E isso dificulta também depois a que eu senti na pele quando eu mudei o meu endereço de Portugal, ou ainda mais na Holanda ou na França, onde eu estava, ainda torna mais fácil quando mudei o meu endereço para o Brasil, que é muito difícil passar a primeira barreira, que é o editor, não é? O trabalho se passa pelo editor. E eu acho que, então, é trabalho que nós temos que fazer e algumas práticas que são utilizadas em alguns locais que não ajudam a fazer a ter aí que tenham o Brasil começa a ter então uma boa experiência, uma boa reputação na área de publicação, porque muitas vezes envia-se nem trabalhos finais para revistas, só como uma proforma. Mas acho que é um pouco ao lado, mas para mim é um dos motivos que torna mais difícil e que traz, às vezes, essa reputação de trabalho mais difícil de ser aceita. Doutor José Cândido. Eu concordo plenamente com o que os professores falaram e eu gostaria de trazer duas coisas também em relação à identificação de uma lacuna. Primeiro, a participação de grupos multidisciplinares, porque muitas vezes nós lá no laboratório não percebemos o olhar do clínico e do cirurgião à existência dessa lacuna. Então, eu acho que essa participação de reuniões, sejam mensais, bimestrais, quinzenais, em grupos multidisciplinares, nos ajuda a identificar essas lacunas e possivelmente até respondê-las com ferramentas que nós mesmos temos. Outro ponto que eu acho é que, além de você ler muito, algo que é estimulante, que às vezes nos faz perceber que existe uma lacuna, é você ter um caso na sua rotina que te demanda muito estudo e você fica aí dias fazendo uma revisão bibliográfica para tentar solucionar esse caso, e aí no meio desse estudo você percebe que há um gap, que há uma lacuna que precisa ser respondida. Eu acho que as reuniões são importantes, essa questão de você, durante a sua rotina diária, ter essa questão dos casos mais difíceis, os casos mais elaborados, você fazer verdadeiras revisões para tentar solucioná-los. E outro ponto também é a participação de congressos de qualidade, congressos internacionais. E aí, por exemplo, nesse ano que passou, um fato positivo da pandemia, se a gente pode dizer assim, que a gente conseguiu fazer de casa, ficou mais acessível você poder fazer o congresso do SCAP, o europeu de patologia, porque muitas vezes essa questão do gasto da viagem para ir para outro continente, isso acaba dificultando o acesso dos pesquisadores. Então,
penso assim que 3 pontos que podem ajudar a identificação das lacunas são as reuniões multidisciplinares, você se dedicar nos seus casos da rotina, realizando revisões com muita leitura e a participação de congressos de qualidade. Obrigado, doutor José. Então, seguindo nessa linha, quais itens contribuem para gerar um artigo de alto impacto? Acredito que a primeira pergunta também já começa a direcionar um pouco para essa, mas talvez tenham alguns inputs adicionais na questão de impacto, né? Impacto acadêmico, possivelmente. Queria começar agora fazendo voltando com o Dr. José Cândido e depois a gente finaliza com o Dr. Fernando Schmidt nessa pergunta. Eu acho assim que você percebe que seu artigo teve impacto de verdade, como o professor Rui falou, quando você serve de referência para vários outros artigos. Então, tem algumas considerações que eu acho que podem ajudar a você ser referência. Quando você estuda doenças mais prevalentes, então isso auxilia, de certa forma, que você tenha mais impacto, porque o número de leitores que vai buscar o seu trabalho é maior. Quando você está dissertando ou falando sobre uma nova entidade ou uma nova tecnologia, isso também é algo que chama atenção. O doutor Fernando falou, por exemplo, das tendências. E aí eu coloco a nossa dificuldade aqui no Brasil, porque não é segredo para ninguém os cortes que a pesquisa tem sofrido, e isso tem dificultado muito a aquisição de equipamentos, de insumos, para que se possa fazer pesquisa mais de ponta. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode perder a esperança, a gente tem que acreditar que isso vai melhorar e tentar utilizar o que nós temos aqui, que pode ser uma base de dados, por exemplo. Muitas das pessoas não pensam, mas um laboratório de patologia de médio porte, ele tem uma base de dados considerável, pelos próprios casos da rotina que são realizados. Então, se você aprova, escreve um projeto bom, tem uma boa pergunta, desenvolve uma boa metodologia, passa num comitê de ética, muitas vezes um dado morfológico ou de alguma doença que para nós é comum, para-coco, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, mas que não é comum para as pessoas dos outros países, isso pode auxiliar que você consiga ter um artigo que seja de impacto. Doutor Rui? Concordo com o professor José. Então, assim, de facto, a inovação ajuda a ter um fator, um artigo com maior impacto, mas não passa só pela inovação, passa também pela relevância, como colocar a ideia, não é? Eu acho que é algo que é difícil, mas que se a gente ler bastante é ver um ângulo novo, não é? E cada caso é um caso, e que não faltam casos raros que podem ajudar a elucidar muito. Então, eu acho que, olhando pelo que se sabe, e que aquele caso, ou aquela série, ou aquele estudo pode trazer de novo, saber vender essa ideia, a inovação, ou o que é de novo naquele trabalho. E muitas vezes eu acho que eu vejo muitos trabalhos muitíssimo interessantes e que se apresenta de igual forma como já existem imensos trabalhos publicados e não se consegue trazer o que é de inovador, dá esse ângulo, não é? Então, assim, outro aspecto além da tecnologia, eu vejo que é muito importante para ter alto impacto, significa que tudo tem que ser um bom nível, não é? E não são raras as vezes que a gente encontra um trabalho que foi feito com uma alta qualidade, mas depois, quando vão tratar e vai-se fazer o artigo, as fotos são de má qualidade ou não se tem o mesmo cuidado. Então, isso como editor é muito importante. A foto é o mais... Sim, quando coloca uma foto, uma figura, é o mais representativo do seu trabalho. Se a pessoa não tem cuidado ao fazer aquela imagem, como é que foi todo o trabalho realizado, não é? Eu tive recentemente um trabalho que era de ponta e um colega tinha pedido uma imagem de uma imunohistoquímica para o artigo e enviou-me feito de um celular, assim, para um artigo científico, não, mas a imagem está bonita.
Sim, está bonita, vamos publicar no Instagram, vamos publicar certamente no... Então, assim, esses cuidados finais são muito importantes, esse brio, não é? Esse esmero em transformar o que já é às vezes qualidade, mas que depois está ali aquilo que vai ser visível para todos, não é? Então, assim, eu acho que ter o mesmo cuidado na apresentação do trabalho, tal como se teve na sua elaboração. E o Brasil tem muito a oferecer, não é? Existe a quantidade de casos, é grande, é possível fazer séries novas, tem toda uma questão que é única, que é da miscigenação, e que hoje está muito em voga, não é? Quase todos os trabalhos que têm trazido impacto, estamos a falar aqui na patologia translacional, não é? Eles são quase todos populações europeias, não é? Ou asiáticas, e há muito pouco representação de populações miscigenadas. Então, trazer essa inovação, consegue-se dar o que é de novo e certamente ajudar a melhorar o impacto das publicações. E como falou o professor José, assim, há casos raríssimos aqui que são pouco conhecidos, têm a dificuldade de ser mais raros noutros locais, então às vezes é de menos apelo, não é, para outros leitores, mas traz um contexto novo e saber vender. Um exemplo para mim paradigmático da Zika, não é? A Zika que era um problema muito local e hoje a gente já consegue ver que os vírus da Zika pode ter outros impactos até terapêuticos, ou seja, o know-how gerado aqui pode ter um impacto muito grande noutras áreas. Então, assim, eu acho que há um grande potencial e que pode ser melhor explorado, sem dúvida. E há um problema intrínseco que é nós não dominar a língua nativa, que é o inglês, não é? Isso, sem dúvida, é uma dificuldade. Então, eu acho que para gerar um trabalho de alto impacto, para a maior parte dos casos, seria muito importante ter uma revisão por alguém que seja um native speaker, alguém que entenda, porque não é uma simples tradução do português para o inglês. É toda a maneira como é contada a história. Então, além da qualidade das imagens, se o trabalho é de qualidade, é muito importante passar, eu acredito, ou mandar para colegas que falam, cujo o inglês seja muito mais fluente, consegue-se transformar por completo um artigo e claramente mostrar o potencial que aquele trabalho tem, que se for escrito de uma maneira pobre e ilustrado de uma maneira também pobre, vai para uma revista com um impacto muito inferior e daí não tem o impacto que poderia merecer. Doutor Fernando, quando chega um artigo, como que você avalia se tem um potencial impacto bom? Muitas das coisas que o José e o Rui falaram, nós levamos em conta, não é? Por exemplo, se o artigo tem uma pergunta clara, não é? É um primeiro ponto. O artigo tem que ter uma pergunta clara. Não é? Quer dizer, eu quero provar que a molécula tal, quando é expressa aqui, faz isto ou faz aquilo. Não é? Isto, um bom abstrato, não é? Muito claro, é o primeiro ponto. O editor lê o abstrato. E se o abstrato não estiver bom, mas se o abstrato estiver muito bom, isso estimula a ler o resto do artigo. Se o abstrato não estiver bom, não estimula a ler o resto do artigo. Esse é o primeiro ponto. Não é? Uma pergunta clara, científica. Outro é, também, o José e o Rui falaram, contribui o facto ou de ser uma raridade ou de ser muito comum. A patologia que nós estamos a tratar. Se é muito comum, como o José disse, pode gerar muita citação, não é? Porque, por exemplo, é cancro da mama. Se você vai publicar em cancro da mama, a possibilidade, se for um bom artigo, não é? De ser muito citado é grande, mas ao mesmo tempo a competição é maior, não é? Portanto, o artigo tem que ser ainda melhor. Se for numa raridade, pode ser só você que tenha lá, tem 4, 5, 6 casos de uma coisa assim, diferente, ou que não existe em outros lugares, ou que eu tenho no meu laboratório, como o José disse, que eu fui lá fazer uma revisão e encontrei 7 tumores ou lesões que são raras. Isso também facilita gerar um artigo de alto impacto.
Portanto, uma boa pergunta. A frequência ou prevalência da lesão em questão. Um ponto que o Rui tocou e que é fundamental, mas é mesmo fundamental, é o cuidado com o artigo, não é? A gente brinca, não é? Às vezes, vou vender este artigo, no bom sentido de vender, de fazer passar. O vender, você não vende uma roupa toda rasgada, não é? Ou cai o botão e tal, a roupa tem que estar impecável. E o artigo também, não é? E isso é um bom, principalmente para quem tem pós-graduantes, residentes, etc., é um bom princípio para ensinar, não é? Por exemplo, uma coisa muito simples, para mim é irritante se a revista tem uma norma de citar referências e você manda o artigo já com as outras normas da sua cabeça. Ou seja, significa que nem a isso que você prestou atenção, não é? Se uma foto é muito má, como o Rui disse, também para o editor dizer, se esse indivíduo não consegue nem fazer uma foto boa, provavelmente o que ele está a dizer aqui não é verdade, não é? Se ele não é caprichoso nem para apresentar uma boa foto, como é que eu vou saber se ele é caprichoso o suficiente para fazer boas experiências no laboratório, não é? Em que o artigo está a demonstrar. Portanto, o cuidado com o artigo é muito importante para o editor. É um artigo limpo, bem escrito, com boas fotos, com referências adequadas, não é? Há um problema da origem do artigo. O Rui tem razão. Dependendo do país em que você está, é 2 a 3 vezes mais difícil de publicar a mesma coisa, não é? Isso não tenho dúvida nenhuma. Isto é mesmo verdade. O Rui mostrou aí a experiência dele próprio quando mudou de instituição. Eu também já tive isso há muitos anos atrás, não é? E isto é verdade. Depois que você tem o seu nome na literatura, é outra história, não é? Mas antes de ter o seu nome na literatura, de ser reconhecido pelos seus pares, não é? Para um indivíduo que está a começar na área científica, que está a começar num país como o Brasil, por exemplo, ele tem que ter o dobro de cuidado com o seu artigo. É assim mesmo, as regras do jogo podem não ser justas, podem não ser justas, mas são assim, não é? E tem que se jogar pelas regras, porque não há outra forma. E o cuidado com o inglês, que o Rui chamou a atenção, também é fundamental. Não é? Não é o Google Translate que vai resolver o assunto, mas às vezes não é nem o nosso inglês que vai resolver o assunto. Porque no inglês, como no português, há expressões, há formas, não é? É a mesma coisa. Quando você vê um português escrito por um estrangeiro, rapidamente você identifica que aquele indivíduo que escreveu aquele texto não é nativo na língua. Não é? E muitas vezes perde nuances da língua, que é como nós perdemos em inglês. Não é? O facto de você falar inglês, se comunicar em inglês, não significa automaticamente que você escreva bem em inglês. Isso aplica-se a todos nós, que não somos nativos na língua. Portanto, este é um ponto importante, é? E que, no princípio, como o Rui chamou a atenção, tem que se pedir ajuda para indivíduos ou outros pesquisadores que trabalham consigo e que são de outra linguagem para rever o artigo, ou profissionais que fazem isto, não é? De rever o artigo, até que você atinja um nível de tanto ler, de tanto aprender, consiga escrever o artigo sem precisar utilizar esses recursos. Mas, no princípio, isto é verdadeiro. Nós temos um mal, para mim, o Rui já tocou nisto, e agora não tem muito a ver com esta pergunta, não sei, Vitor, se nós vamos falar depois. Nós temos um problema hoje, uma proliferação desmesurada de revistas científicas e de open access e de tudo, que é como hoje a gente diz assim, não há artigo que não seja publicado. Hoje em dia, publicar não é complicado. Não há artigo que não seja publicado. Hoje você publica o que quiser. Tem que ver aonde, não é? Mas hoje você publica o que quiser. Porque a proliferação de revistas é tão grande, não é? E se você tiver dinheiro para pagar as publicações, não sei o quê, em algumas revistas, não estou dizendo em todas, mas em algumas, aquilo bem ou mal passa, não é?
Porque, veja, até algumas revistas, se você pagar, elas até te oferecem. Nós temos aqui um indivíduo, não é? Que lê o artigo para você, reformula e já devolve prontinho, quase aceitável para publicar, não é? E, portanto, isso a gente tem que ter muito cuidado, tem que fazer uma seleção muito criteriosa das revistas que vai mandar. Claro que isto tem que ter alguma consequência, não é? Por exemplo, tem que ter alguma consequência. Não é eu tenho 500 artigos publicados. Tem que se ver. Por isso que hoje tem aqueles índices todos. E o mais importante é hoje, e vocês já falaram nisso, é quantas vezes você foi citado. É mais importante até de quantos artigos você publicou. Não é? Que impacto você gerou na literatura. E isso é medido pelo seu índice de citações. Não é? Portanto, eu acho que ter uma pergunta, para resumir a sua pergunta, ter uma pergunta, o seu artigo tem uma pergunta muito, muito objetiva, ou tocar nas coisas raras ou nas comuns, e sabendo que nas comuns tem mais chance de ser citado, mas precisa fazer algo ainda melhor, e fazer um artigo muito capricho, na linguagem, na apresentação, nas figuras e nas referências. Não é? Vai citar nesse artigo. Acho que são esses pontos importantes para gerar um artigo que tenha impacto na literatura. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu quero só tomar um tempo para encorajar todos os participantes que possam já se sentir à vontade de colocar suas perguntas, seus comentários, conforme forem chegando as perguntas, eu posso organizá-las aqui também para endereçar, ou agora, se for pertinente, ou no final, na sessão de Q&A também, mas encorajo a todos para participarem, para a gente tirar o melhor proveito deste momento. Deixa eu mudar aqui agora. O que você destacaria como 2 fatores-chave de sucesso para um artigo ser publicado? Bom, acho que a gente até já endereçou esse ponto um pouco na pergunta anterior também, mas teriam 2 para tentar simplificar o que não é tão simplificável, né? Mas se tivesse que escolher 2 fatores-chave de sucesso, doutor Rui. Eu acho que a gente já foi falando aqui vários pontos, não é? Mas há um que é importante, é saber escolher a revista, não é? Porque às vezes a gente gosta muito de determinada revista, mas o seu trabalho não se encaixa plenamente, não é? Então a escolha da revista é chave, porque algum tema numa revista pode não ser a prioridade, mas é noutra revista tão importante quanto. Então acho que o escolher corretamente a revista para que se quer mandar, e como disse o Fernando, ver as regras, não é? Essa é a primeira coisa. Acho que a escolha da revista é um ponto-chave, não é? Porque ler as regras, tem qual é o objetivo da revista, que tipo de artigos é que aceita, qual o contexto. Como é que nós fazemos isso? Como é que eu faço isso? Eu olho para a revista, não é? Vejo quando é que são publicados aqueles trabalhos, além de ler as regras, aquele trabalho que a gente similar ao que eu faço e que tipo de revista está sendo publicado e que são as revistas que parece estão mais afim, não é? Dentro daquele contexto. Então, pelo menos acho que é algo que nós não falámos até agora, não é? Mas o sucesso é que trabalho de qualidade, não é? Acho que isso é qualidade, mas e saber colocar a qualidade onde ela é pretendida naquela revista que possa se destacar, não é? E que está à procura daquele tipo de trabalhos. Acho que é um ponto que nós não mencionamos até agora. Talvez outro fator, eu assim aqui estou trazendo muito para o nosso contexto aqui no Brasil, não é? Que acho que é um pouco também o que eu sinto quando nós temos trabalho, todos eles são multidisciplinares, não é? Tem várias pessoas envolvidas, e às vezes sinto que os outros coautores, não é?
tem medo até de criticar o trabalho. Quando a gente manda um artigo para os coautores, é para vir as críticas. Não, olha, aquela imagem está ruim, está... E a gente vê que há às vezes uma dificuldade em talvez chamar, identificar esses pontos que depois informalmente a gente discute, diz, é porque ele podia melhorar aqui e acolá, mas quando a gente pede para contribuir, a pessoa sente que não quer talvez melindrar quem está escrevendo. No nosso grupo, a gente quer é que antes de ir para o trabalho, antes de ser submetido, que todos os defeitos sejam identificados para a gente conseguir, então, modificar o que for possível, escrever da melhor forma. Então, acho que são 2 pontos que nós não tocamos agora, mas que podem ajudar a ter um produto final melhor e ter um sucesso maior depois na publicação. Muito obrigado. Doutor Fernando. Eu acho que o primeiro ponto é a qualidade do artigo, claro que é fundamental do sucesso. Complementando isso que o Rui disse, não é uma das coisas que vocês podem fazer quando têm um artigo que acham que encontraram uma revista target para aquele artigo é escrever para o editor antes de submeter. Olha, eu estou a trabalhar nisto, esse artigo tem interesse para a sua revista? Não é? E ele pode dizer, não tem interesse para a minha revista, esse tipo de artigo, não é? Os editores, em geral, respondem a essas coisas. Ou, olha, tem interesse e você consegue, assim, não é? Identificar um bom target. Por exemplo, na Pathobiology, eu recebo todos os dias vários artigos que não têm interesse nenhum para a revista e que eu rejeito diretamente, não é? Antes de enviar para os revisores. Porque não são artigos que a Pathobiology não cobre aquela área ou não tem interesse em publicar naquela área. A tecnologia que nós falamos pode ser um fator importante para ajudar a publicação, também é um fator importante para desencorajar, porque às vezes acham uma tecnologia e querem testar aquilo em tudo e fazem, por exemplo, os microRNAs. Eu tenho aqui já estou com os microRNAs aqui pela cabeça, porque tem gente que pega os microRNAs e testa em tudo. E pronto, sempre dá alguma coisa, não é? Pode dar para o bem, para o mal, sempre dá alguma coisa, e depois é microRNAs em tudo, diretamente, e pronto, chega a um ponto que aquilo não separa o joio do trigo, não é? Portanto, eu acho que a qualidade do artigo, o target, não é? Que é a revista, e de novo, todos aqueles que nós já discutimos anteriormente, de novo vou continuar a repetir, um artigo bem escrito, com boas publicações, com boas referências e com boas ilustrações. Muito obrigado. Doutor José? Eu concordo plenamente. Isso que o Rui disse, das pessoas aqui no Brasil terem medo de criticar um dos artigos do outro, elas encaram meio que como se fosse pessoal, mesmo sendo do mesmo grupo. Isso é uma coisa que a gente tem que evoluir nesse sentido, e não só no artigo, como no projeto. Então, eu acho que um bom artigo começa com um bom projeto. E esse projeto deve ser discutido com o grupo, até porque outras pessoas com outros olhares podem identificar falhas que você já vai sanar antes da execução do projeto. Que é muito ruim quando você escreve o artigo e aí o revisor da revista vai identificar um furo que você deixou passar desde o início do trabalho. E aí vai um trabalho de 1, 2 ou até mais tempo. E eu gostaria de reforçar outras coisas, que além do preconceito com o Brasil, que o professor Rui disse, e eu concordo e acho que é uma grande verdade, existe o preconceito em relação às instituições. Dentro próprio do Brasil, quando você não está numa grande instituição de ensino, numa grande instituição de pesquisa, você tem uma dificuldade. Aí talvez o professor Fernando, que só de ser brasileiro a dificuldade é 3 vezes maior, então quando você é brasileiro e está num serviço pequeno, uma cidade do interior, a sua dificuldade é 5, 7 vezes maior. Mas a gente tem que tentar publicar cuidando dos detalhes, tendo o maior cuidado, esmero com o trabalho, para conseguir o revisor que ele veja que é bom e encaminhe esse trabalho para o editor-chefe, né, encaminhe para os revisores. Outra coisa em relação ao inglês é que algumas revistas, inclusive, oferecem
a revisão do inglês. Só que é muito inacessível para a gente, às vezes. Às vezes são 2 mil, chega a 3 mil dólares. Isso, se a gente pensar na cotação de hoje, é quase 20 mil reais. Então, a gente não tem condição de atender essa demanda, às vezes, que a revista oferece. E a gente acaba tendo que buscar no mercado auxílio de outros nativos. E aí, hoje em dia, depois de muito procurar, eu já tenho, por exemplo, um revisor que é médico e revisor, porque também é outro problema. Às vezes você encontra uma pessoa que é nativo da língua, que revisa trabalho, mas ela não é da área de saúde. Então, às vezes, ela modifica até o sentido das suas frases. Então, eu já tive também essa dificuldade. Então, o que a gente tenta fazer para solucionar isso? Buscar revisores que sejam da área de saúde e que sejam nativos, e muitas vezes eu encaminho junto com o artigo o certificado de revisão. E na própria cover letter eu já coloco que esse texto foi revisto pelo nativo conforme o certificado. Então, acho que isso é uma coisa que valida, né? Te ajuda a dar substrato. É mais um ponto que demonstra que você teve cuidado com o seu trabalho. E nesse sentido, a gente às vezes encontra revisores que são um valor mais acessível que a gente consegue cobrir. Mas se fosse para destacar 2 pontos chaves, é você ter o cuidado desde o trabalho à execução do artigo, e essa questão do escopo é muito importante. Não adianta eu querer publicar na acta citológica um estudo que não avalia nada de nenhum material citológico. Ela é uma revista de citologia. Por mais bonito que meu estudo possa ser, eu preciso estar relacionado ao tema da revista. Perfeito. Bom, a gente estava falando daqueles que elevam a qualidade do artigo, mas quais são os fatores que deixam o manuscrito abaixo, às vezes muito abaixo do esperado em termos de qualidade? E podem ou não levar a rejeição imediata ou potencialmente uma rejeição durante o processo de revisão por pares. Agora, aqueles matadores de paper, né? Alguns que vocês consideram. Doutor Fernando, se quiser iniciar. Então, vamos falar o contrário do que a gente disse até agora, não é? Um fator é o próprio tema do artigo. Não é? Se a gente observa que é um tema repetitivo, de usar uma técnica, fazer um phishing, não é? de algum achado com uma técnica que estava disponível no laboratório e que gera papers, e gera mesmo papel, não, é? Não gera conhecimento nenhum, isto é um fator imediato para ser rejeitado. Não é? O segundo fator imediato para ser rejeitado é uma escrita muito má e um artigo sem cuidado, não é, das figuras, sem cuidado de um inglês, não precisa ser um inglês perfeito, nem chegar àqueles níveis que nós estamos, nem não são todos os artigos, não é? Não queremos também deixar a ideia que todos os artigos têm que passar por um nativo, etc. Às vezes não é? Mas não pode ser um inglês muito mau, em que você perca-se a compreensão daquilo, isso é um fator de rejeição. E também o material acessório, vamos chamar assim, desse artigo, gráficos, tabelas, figuras de má qualidade, imediatamente levam à rejeição, não é? É, de novo, voltando àquele tema, mais fácil rejeitar imediatamente. Isso é uma tendência. Artigos que vêm de determinados países do que de outros. Tá? Isso é o que acontece. Mas às vezes também não é só uma questão porque vem daquele país, é porque a maioria dos países que geram-se, a maioria dos papers que geram-se em determinados países não tem qualidade. E quem pertence a editorial boards de várias revistas vê que quase sempre o maior número de artigos rejeitados vem de 2, 3, 4 países, que são quase sempre os mesmos, que geram grande produtividade de coisas, mas em geral não tem qualidade suficiente para ser publicado. Não é sempre um preconceito, vamos dizer assim, contra aqueles países. É porque é a realidade mesmo, não é? E atenção que tem outros países que têm muito mais cara de pau, vamos chamar assim, do que no Brasil, não é? E que mandam qualquer coisa, mandam mesmo, mandam para a revista. Não tem nenhum freio não tem uma autoanálise do artigo antes de mandar para a revista. Fazem qualquer coisa e mandam. E
Portanto, tem índice de rejeições altos. E isto é mau. O indivíduo não está só a prejudicar a si próprio, mas está a prejudicar o seu próprio país. Não é? Porque quanto mais artigos de má qualidade vêm num determinado país, mais o indivíduo fica, não é, com o pé atrás contra papers que vêm daquele país. Doutor José Cândido, complementar, adicionar. Eu acho que uma coisa é o texto também, fora o inglês ser ruim, é o texto de difícil leitura. A tendência dos artigos, cada vez mais o espaço na revista ele é limitado, inclusive às vezes até o número de referências é limitado, então você tem que ser mais direto no que você está dizendo. E no Brasil, às vezes a pessoa quer pegar a tese que ela acabou de escrever, traduzir, reduzir um pouco o número de parágrafos, aí chegam aqueles artigos com aquelas introduções imensas. E você tem que colocar no seu artigo o que realmente importa e o que realmente ele traz de novo. Então, você faz uma revisão breve e depois você discute. Então, essa estruturação sistemática do artigo, esse treinamento, que deve ser muito importante, deve ser sempre estimulado nos programas de pós-graduação, é você conseguir, você lendo, muitas vezes você manda para uma revista que você é leitor daquela revista. Então, você entende o perfil da publicação daquela revista. E nunca fazer esse tipo de coisa de tradução literal ou introduções imensas, sem deixar muito claro qual é a questão do problema. O leitor, ele quer ver o problema que você, a pergunta que você quer responder. Então, você tem que ter uma boa pergunta e expressá-la de forma clara. Obrigado, doutor Rui. Além do que foi referido, eu como revisor, e quando vejo, às vezes até trabalhos que têm metodologias novas e sofisticadas, mas estamos a falar ainda mais aqui de patologia, vejo como é que foi classificado aqueles tumores. Muitas vezes utilizando classificações antigas. Isso é um dos motivos que quase automaticamente eu rejeito, ou seja, a pessoa nem sabe o que é que está estudando, ou utiliza uma classificação que já não se usa, que existem hoje outras métricas importantes e que a classificação da OMS está sempre sendo atualizada. Então isso para mim é um parâmetro muito importante. Não é raro ver artigos que fazem Next Generation e microRNAs e a série está caracterizada 2011, já não tem conta características fundamentais, alguém que não automaticamente demonstra que não sabe o que está a fazer. Sabe a metodologia, mas não sabe do problema em si. Então, assim, acho que além do que foi referido, é um ponto muito importante estar ainda mais a falar de patologia, qual é a última classificação, porque se é a última tem um impacto hoje no dia a dia e mesmo sendo série retrospectiva, a gente deve sempre trazer à luz do que está hoje sendo o nível de conhecimento. Então, para mim, esse é um ponto que muitos trabalhos que se focam na tecnologia e não sabem o problema, matam o trabalho nesse aspecto porque, na verdade, tal como o professor Fernando falou, utilizam aquela metodologia para tudo, mesmo não sabendo qual é o problema que estão a caracterizar. Obrigado. Poderia descrever iniciativas do seu trabalho diário, e aí pode ser tanto a nível da instituição ou dos journals também, para elevar o padrão das submissões? Alguma iniciativa específica? Nós aqui, assim, eu sempre, tal como falou o José, acho que a multidisciplinaridade é fundamental, não é? Haver journal clubs, então isso é uma chave de sucesso, não é? O Journal Club, onde alguém apresenta e pessoas de diferentes áreas possam comentar os trabalhos, a gente acaba por trazer. E além do Journal Club, nós tínhamos uma sessão que era trazer o que mais inovador foi feito em determinados artigos. Então, cada um, eu fico com 2 ou 3 revistas da área, então a gente apresenta aquilo que foi os top daquela semana ou daquele mês. Isso ajuda todo mundo a estar alinhado com o que está saindo. Outra coisa que foi para mim um divisor de águas e muito importante foi os meus orientadores. Eu tive a sorte de poder estar ao lado deles no momento da escrita, não é? Ou seja, saber porque é que está certo, o que está errado,
Então, assim, essa mentoria de quem está ensinando, a gente aprende como fazer e algo que é prático, porque eu também vejo que não é muitas vezes a rotina, é qualquer texto que nós, entre o grupo que nós trabalhamos, sempre com modificações, a gente sabe o que é que foi modificado, toda a gente sabe o que é que foi no texto, algo bem prático, mas as pessoas não, a versão seguinte, ninguém sabe o que é que foi exatamente modificado, então a pessoa não aprende, não tem essa oportunidade de aprender a mudança do texto, o cuidado que foi feito. Então, assim, o Journal Clubs, a mentoria, estar ao lado, ensinar, e depois esse aluno a seguir vai poder passar para os seguintes e a gente aprender a conquistar como é que foi modificado o texto, e depois eu peço sempre ao aluno para pegar a primeira versão e a última versão, não é? E frequentemente parece outro trabalho, não é? É outra coisa. Mas esse exercício eu acho que é importante. E isso demanda tempo, é um pouco vai desde o início, tem que trabalho, não é? Assim, se a gente quer no final ter um trabalho de qualidade, não há trabalho de qualidade sem esse esforço, sem esse compromisso. Obrigado. Doutor José Cândido, e a gente fecha com o doutor Fernando. Eu acho que as colaborações também são fundamentais, e aí a colaboração em todos os sentidos, desde as pessoas que vão participar do artigo, delas terem essa liberdade e de ter a reunião, delas se encontrarem, nem que seja pelo web meeting, e discutir cada ponto do artigo que foi redigido, isso é importante, e às vezes até você enviar, de repente, um colega de outra cidade, de outra instituição, que também é patologista, mandar para ele ter um outro olhar. Às vezes a gente está tão envolvido no artigo que a gente não consegue perceber as falhas do nosso próprio trabalho. Então, às vezes, toda a equipe está tão mergulhada nisso que a gente não consegue. Então, de repente, pedir a opinião de outras pessoas é algo que também pode ajudar. Maravilha. Obrigado. Doutor Fernando. Pronto, aqui há muitas iniciativas que se pode fazer dependendo do tipo de publicação, não é? A publicação que se gera num ambiente científico, de um centro de investigação, como o Rui disse, não é? Basicamente o Journal Club, a possibilidade de mentoria, de estar junto com o seu orientador, ou mesmo às vezes nem é o orientador, é um indivíduo mais velho dentro do grupo, não é? Que tem mais experiência em escrever, demonstrar, voltar, discutir, não é? Isso num ambiente de investigação é o que se pode fazer. Num ambiente que não é de investigação, por exemplo, tem sido muito bom aqui as visões do Rui e do José. Não estou a dizer que o José não é um ambiente de investigação, mas não é um centro de investigação grande como o Rui trabalha, não é? É a circulação entre os colegas, esse é o segredo. Se você não tem ali do seu lado alguém, vá lá fora e busque alguém para ler o seu artigo, mesmo antes de submeter. É de interesse, não é de interesse, você achou que isso pode ir para frente, não pode, entendeu? E às vezes é muito interessante pedir opinião, isso vale para os dois cenários, de gente que não está envolvida naquele assunto. Gente que é boa, que conhece, que tem conhecimento de publicação. Eu tenho um artigo de carcinoma da mama, mas eu vou mandar para um indivíduo que trabalha em sarcoma. Não é? Se ele tiver o tempo de ler, ter algum enfoque diferente sobre aquilo, isso às vezes é muito interessante. Agora, isso é bonito de falar, é difícil de fazer, porque nós vivemos sob uma pressão de tempo e de diário de muitas coisas, que é difícil, muitas vezes hoje em dia, até para os mentores, como falou o Rui, terem tempo suficiente para lerem, ensinarem, não é? Isso está cada vez a ficar mais raro, não é? Porque multiplicam-se os pedidos de coisas e o tempo das pessoas fica cada vez mais restrito, não é? Para poder fornecer esse tipo de auxílio, não é? Eu acho que a melhor iniciativa é o seu artigo nunca deve ir, mesmo que você seja uma pessoa sênior.
não é? Nós estamos aqui a falar tudo de artigos de júnior. Mesmo que você seja uma pessoa sênior, você também deve evitar de mandar um artigo sem outra pessoa ler antes, não é? E a multidisciplinaridade serve para isto. Agora, não podemos ser, como a gente já discutiu antes, amigos uns dos outros, né? Na multidisciplinaridade. Está ótimo, excelente, né? Porque você passar o olho pelo artigo, não tem tempo, e diz, está excelente. E vai, não é? É simpático, mas não ajuda, não é? É melhor dizer, olha, Rui, eu não tenho tempo de ler o seu artigo, manda para outra pessoa, porque eu realmente não vou ler, não é? Mesmo com o Rui poder ficar zangado comigo, não quis ler e tal, mas é melhor para ele do que eu dizer, não, Rui, que artigo espetacular, e eu nem li direito. Não é? Portanto, ter um ponto de referência, essa é uma iniciativa mesmo importante, que é ter alguém que veja o seu artigo antes de você submeter, alguém que tenha, não é qualquer pessoa, é óbvio, não é? Se você é mais júnior, alguém mais sênior, se você é mais sênior, alguém que é como você, e aqui, por exemplo, alguém que seja às vezes de uma área distinta, pode dar uma perspectiva completamente nova para um artigo que você acha que é uma coisa que já toda a gente sabe e tal na sua área, mas essa visão distinta pode ajudar muito. Perfeito, muito obrigado. Quero aproveitar e relembrar também do livro que a CARG está disponibilizando, dando dicas também de publicação do artigo científico. Vamos mandar o link depois no e-mail de cada um, para que os interessados possam fazer download também e receber mais insights e inputs ali de fatores relevantes nesse processo. Agora a gente abre para a sessão de perguntas e respostas, daqui a pouco a gente já vai para 1h30. No momento ainda não tiveram perguntas aqui na caixa. Peço que os interessados aí possam incluir. Talvez, então, para ir aquecendo, enfim, encorajando, uma pergunta pessoal aqui, o quão é importante também o título do artigo e se vocês têm algum modus operandi para criar um título que seja interessante ou alguma dica nessa questão, nessa parte do artigo científico. Quem quiser começar. O título, primeiro, não pode ser um título muito longo, certo? Os títulos longos, em geral, a pessoa perde o interesse. Pois o título, que é uma coisa muito difícil às vezes no artigo, deve tentar apresentar o que aquele artigo tem de diferente sobre o que já publicaram no tema, não é? Por exemplo, o Rui tocou num ponto muito interessante ali, que é, por exemplo, se eu estou a trabalhar com uma população que pode ser genotípica ou fenotipicamente diferente daquela em que já existem estudos sobre a área, não é? Eu devo realçar esse ponto no título, não é? Eu gostei muito se o Rui me permite, um exemplo de um artigo que veio do grupo dele, mas que é interessante, que a princípio poderia ser muito desinteressante, não é? Eles estudaram estabilidade de microsatélites em cancro do pulmão. Já sabe que é raro, não é? Portanto, se fosse lá colocar-se instabilidade de microsatélites em cancro do pulmão, a tendência é dizer, nem vou ver isto, porque já sei que não tem. Agora, se ele colocar numa população brasileira, ou numa população com esse determinado background genético, entendeu? Já acrescenta algo de valioso e de diferente no artigo, e que um indivíduo que depois, na China, vai estudar uma população chinesa, vai dizer, olha, atenção que na população brasileira também é raro. E vai lá citar o artigo do Rui. Entende? Essas pequenas coisas podem fazer uma grande diferença num artigo que pode ter a mesma metodologia, pode ser igualmente bem feito e pode ser atrativo ou não. E isso tem que vir no título. Não é? O título tem que ser curto e tem que mostrar o que o seu artigo tem de diferente dos outros. Qual é a informação que está ali dentro. Não é? E isso
Isso pode tornar, por exemplo, se eu colocar o microRNA, LC, não sei o que, aumenta a progressão, invasão da célula, do cancro, do colo do útero, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai ser morto. Esse artigo vai ser morto. Garanto para vocês que vai ser morto. Não é? Eu digo isso que mato vários por dia desses. Não tem nada a ver. So what? Mesmo que aquilo seja importante, entendeu? A maioria das pessoas não vai ligar para aquilo. Não é? Porque não sabe o que é que aquilo tem de diferente do resto. Então, se o indivíduo dissesse, olha, o microRNA tal que promove a invasão em carcinoma do colo, não promove no carcinoma da mama, por exemplo. Uma coisa desse tipo. Estou a exagerar. Mas já chama a atenção. Opa, tem aqui alguma coisa diferente? Será que é o ambiente hormonal? Será que são as células? Já vai... Não quero dizer que o artigo... Já vai ser olhado o artigo de uma outra forma. Tá? E isso é importante. Portanto, eu acho que o título é conciso e deve chamar a atenção para o que aquele artigo tem de diferente do que já existe. Perfeito. Obrigado. Só complementando, um colega nosso aqui, o Carlos Paiva, que é oncologista, ele fez uma meta-análise, até publicou em 2012, e que mostrou que os artigos curtos e que descrevem os resultados são mais vistos e mais citados. Então, ele fez essa comparação até pelas métricas do... Então, de facto, é isso que o Fernando falou. O título, se for muito longo e se não descrever nada, se for genérico, não chama a atenção. Isso, de facto, é algumas das dicas que se pode melhorar no título. Muito obrigado. Que geralmente o título é a última coisa, né, que a gente costuma colocar. Depois que já está pronto, aí você começa a pensar, elaborar, discutir o título. E no título também é importante a participação de outras pessoas, outros autores, de todos os autores, até para pensar assim, se eu lesse esse título, eu iria abrir esse artigo? Né? A gente sempre tem que ter essa pergunta. Outro detalhe, talvez, eu não sei, o Fernando, como editor, qual é a experiência dele, mas nós, quando então a gente acaba por tenta dinamizar então a escrita, então nós convidamos pessoas, lemos as regras, e algo que nós temos focado e que tem é cover letters, não é? Então, para revistas de peso, além do resumo, a cover letter, ou seja, aquela carta que a gente se apresenta ao editor, não é? E que frequentemente a pessoa faz no último segundo e às vezes até erra o nome da revista, o nome do editor. Faz um copy-paste. Né? Um copy-paste. Então, assim, é algo que é tão simples, mas é o nosso cartão de apresentação. E eu acho que é um ponto que a maior parte das pessoas acham que não tem, que é uma proforma quase, é como quase só o e-mail, mas não é, e isso pode fazer com que o paper seja enviado para os revisores ou não. Então, assim, eu acho que a cover letter deve ter também uma dedicação, que a gente falou no título, como é que ou seja, o cuidado todo com o trabalho, quer ver se tem, a cover letter não tem cuidado nenhum, faz-se no minuto anterior a submeter. E às vezes é um erro porque o revisor, o editor, vê essa cover letter e o resumo. É só isso que ele vê do artigo. Então, ter o mesmo cuidado. Não sei se o Fernando também tem essa... Não, é verdade. Por exemplo, a cover letter é uma coisa muito interessante. E, como o Rui disse, isso não é raro. De fazer um copy-paste, por exemplo, mandar um paper para Pathobiologist, Dear editor da Histopathology, não sei o quê. Já está morto, não é? Já fica irritado, já não quer ver mais. Não sabe nem escrever uma cover letter, não pode ter. Mas é às vezes por essa rapidez. A cover letter deve, não é? E há modelos imensos que vocês podem apanhar aí na internet, de cover letters, em termos do inglês, isso não há problema. O problema é que ela deve realçar o título do artigo e dizer, olha, esse artigo mostra 2 ou 3 pontos, é o que, não é? Hoje muitas revistas têm aquele quadradinho que põe o que tem aquele artigo de importante, não? Os key elements do artigo, e que se pode pôr na cover letter. O artigo descobriu que isto é raro em cancro do pulmão, isto também é raro na população tal, e que são os achados desse artigo, não é? Que pode ser e que devem interessar o suficiente o editor para dizer, isso merece uma vista de olhos
mais cuidada pelos revisores ou não. Não é? Perfeito. Surgiram algumas perguntas aqui. Tem uma aqui. Em trabalhos que os resultados vão na contramão dos que estão sendo publicados em outros trabalhos, seria interessante ou enriquecedor associar uma revisão sobre o tema abordado na pesquisa com o intuito de uma maior chance de publicação? Não sei se... Eu acho que sim. Não é? Se você está a publicar um dado que é contrário ao que existe maior na literatura, primeiro você tem que ver se há alguma outra fonte que suporte esse dado. Não é? Principalmente se tiver mais trabalhos publicados, muitas vezes as coisas são controversas. Não é? Há uma tendência na literatura, mas há muitos resultados que vão na tendência oposta. Isto sem dúvida nenhuma, precisa ser muito bem reforçado. E daí a cover letter, por exemplo, ou o abstract, são os dois elementos que o indivíduo pode fazer essas afirmações. Eu sei que resultados que não vão na corrente e resultados negativos são mais difíceis de publicar, não é? Em revistas boas, mas não são impossíveis, não é? Não são impossíveis de maneira nenhuma, desde que eles sejam bem justificados. Não é? E às vezes até chama a atenção da revista e do editor resultados desse tipo, porque a gente sabe que não é nem tudo que está lá na literatura e que é uma tendência é sempre assim. A gente já teve muitos. Eu tenho experiência própria de muitas coisas nesse sentido, não é? Eu posso dar um exemplo para você. E eu acho o seguinte: se você tiver um resultado negativo que vai contra a literatura, primeiro tem que ser muito bem estudado. Você vai lá, olha de novo, vê se é assim mesmo, se você não cometeu nenhum erro, não é? E depois atacar. Se você tem confiança nos seus resultados, tem que persistir. Pode até nem chegar na revista que você queria, não é? Mas tem que persistir. E dá muita satisfação para a gente. Eu tenho uma história, não sei, Vitor, tenho uns 2 minutos para contar essa história, que eu acho que é engraçada. Sim. Nós, há muitos anos, mostramos, e a angiogênese, na época a angiogênese era o fashion da coisa, nós mostramos que a angiogênese em cancro da mama, em carcinoma da mama, não estava relacionada à presença de metástases em gânglios axilares. E nem devia estar. Porque a angiogênese é com vaso, não era linfangiogênese, era angiogênese. Mas existia um artigo no New England. Um dos autores era o Judah Folkman, que era o pai da angiogênese, a dizer, estudando 30 e poucos casos de carcinoma da mama, que a angiogênese está relacionada com metástase. Entre outras coisas, não era só isso, claro. Com metástase em gânglio axilar, pobrezinho, era mais uma patologista de Coimbra, era mais o Ferro, o Rui lembra, que era de Moçambique. Imagina, cara, assim, brasileiro, Moçambique, português, vai que o resultado contrário ajudar a fogo, mas tão loucos, né? E nós tínhamos um aim de uma revista lá muito forte, rejeitou, depois tivemos outra, rejeitou, tivemos 2 ou 3 rejeições até que o artigo foi publicado. E anos depois sai um grande artigo no Lancet a demonstrar o que a gente tinha demonstrado e lá citar a nossa coisinha que tinha sido publicada numa revista de patologia pequenina lá, com um fator de impacto mais pequenino, mas que era verdade, não é? E isso, às vezes, para um investigador, para um pesquisador, traz mais satisfação do que o seu trabalho tenha sido publicado numa revista muito boa, porque seguiu a tendência da literatura, porque isso mostrou que você fez essas coisas com cuidado. Obrigado por compartilhar. Doutor Rui José, gostariam de acrescentar algum ponto? Se não, tenho outra pergunta. Fiquem à vontade. Passo para outra pergunta, então. Essa pergunta aqui é relacionada ao plano de gestão de dados de pesquisa, né? O que acham das novas tendências de se estimular a organização das pesquisas e de seus dados e somente obtendo financiamento em pesquisas mediante a apresentação do plano de gestão de dados da pesquisa?
algo, a opinião de vocês com relação a isso. Penso que hoje a FAPESP, não é, que é a agência financiadora do Estado de São Paulo, exige isso em qualquer projeto. Não é? Eu acho que a gestão do dado é muito importante e ainda mais atualmente com a nova Lei Geral de Proteção do Dado, que entrou agora em vigor este ano, não é, no Brasil, e é muito semelhante à europeia, sobre a qualidade e a segurança do dado, não é? Existem várias ferramentas. Nós aqui, só para dar um exemplo próprio, como é que nós temos feito isso, todos os projetos que ocorrem na nossa instituição, a gente, a partir do ano passado, obrigou que fosse tudo em REDCap, acabar com as planilhas Excel, que eram as mais utilizadas. O REDCap tem está de acordo com compliance, dá para saber quem modificou, dá uma segurança no dado, não é? E como é que ele depois é manipulado só pelas pessoas que têm acesso. Então, assim, eu acho que isso entra dentro da nova Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito importante. Mas essa geração de dado, algo que é sempre uma dificuldade é quando a gente depois pega dado laboratorial, ter os notebooks, não é? Assim, como é que nós não falamos aqui no problema de plágio, problema de fraude, não é? De inventar dados. Então, assim, ter os dados sempre de uma maneira que seja uniforme e que estejam acessíveis a todos, isso é fundamental, sem dúvida, não é? Assim, a gente tem que ter aqui, o aluno tem que ter um livro onde coloca todos os dados, significa na instituição. A gente sabe que ninguém gosta de pensar nesse assunto, mas quando há problemas, a gente vai ver que há grandes buracos, que o dado não estava de maneira adequada guardada. Então, assim, acho que é uma preocupação que de facto deve estar na mente das pessoas que fazem pesquisa e que depois publicam os seus resultados, não é? Falar uma experiência prática, olha, hoje acabei, antes desta reunião, estava a submeter a uma revista que a gente faz um trabalho laboratorial. A gente, por questões financeiras, não manda toda a figura, manda partes, e a revista é a terceira vez que pede toda a figura, e se não mandar o original, não vai ser aceito com essa preocupação que a gente esteja fraudando o dado com Photoshop ou o que é que seja manipulação de dado. Então, de facto, é uma preocupação que tem que estar presente e cada instituição tem as suas regras para poder dar segurança a quem trabalha lá e que no futuro não haja qualquer contratempo. E essa questão da gestão de dados, ela vai desde o treinamento. O estudante de iniciação científica, quando entra no grupo, já deve começar a participar disso. O mestrando, o doutorando, que está sob sua supervisão. Então, aí o professor Rui falou não só da mentoria durante a redação dos artigos, mas também das orientações em relação a essa questão da gestão de dados. E hoje em dia, a gente fala de gestão em tudo, né? Gestão financeira das empresas e gestão da pesquisa. O financiamento é cada vez mais curto, então você tem que estar muito seguro do que você vai gastar e os potenciais dados que os seus resultados podem possibilitar. Então, isso faz parte, eu acho que essa questão da gestão, que era do ambiente mais corporativo, ela veio também para o ambiente acadêmico em relação à pesquisa. Sim, eu acho que isso também não tem nada a acrescentar ao que vocês dois disseram. Isto são as regras do jogo e que auxiliam, parece, não é? Parece dificultar, mas não dificulta. No fim, auxiliam, porque depois você vai ser beneficiário também disto, não é? Como os outros vão ser beneficiários do que você vai mostrar, depois você também vai ser. Perfeito. Bom, acho que chegamos no nosso tempo. Vocês gostariam de fazer algumas considerações finais? Passar alguma fala final? Pronto. Primeiro, vai lá. Antes, depois para o final terminar. Primeiro, eu queria dar o meu contributo pessoal é que eu não tive nenhum artigo que foi aceito à primeira. E temos tido uma produção muito boa. Então, assim... Se for, é mau sinal, né, Rui? Não, tu vem sempre com... Não, eu gostaria de ter perfeito,
Fantástico. Não, tem sempre algum reparo a ser feito e tive artigos que foram para revistas, no final acabaram revistas boas, teve uma rejeição de 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, ter um não deve desmotivar. Eu sei que é muito, para quem não faz isso dia a dia, vê um não, acha que aquilo tudo significa que foi por água abaixo. Não é. É a regra. É a regra não ter o artigo aceito à primeira e vir com modificações. As modificações, na sua grande maioria, que quando houve pedido, o trabalho ficou melhor no final. Me pediram para fazer coisas, então assim, o trabalho no final, este peer review foi um processo que no primeiro momento era chato, mas que depois ajudou a tornar um trabalho mais bonito, mais completo, então assim, que a gente teve mais orgulho. E então essa é a persistência, é isso que eu ia dizer, da persistência, então assim, e o lado positivo, aqui por exemplo em Barreto a gente começou quase do zero, não tinha, e hoje produzimos bastante. Então, assim, é possível, mesmo num ambiente que não é ideal, que temos toda a dificuldade financeira, a língua, fazer trabalhos de qualidade. Então, acho que era isso que eu gostava só de passar. Obrigado. Eu queria agradecer o convite, a participação, mais uma vez, e que é uma honra estar com o professor Fernando e o professor Rui. E eu acredito que essa questão da redação científica, além de ler muito, é escrever muito trabalho. A gente percebe que o primeiro trabalho lá do mestrado, do doutorado, e depois de algum tempo você já vê como você vai melhorando praticando, né? Escrevendo. Às vezes nem vale a pena ler, né? É o que a gente fez há uns anos atrás. Doutor Fernando, alguma outra consideração? Não, pronto, o que eu queria primeiro agradecer ao Vítor e à Carga por essa iniciativa, que acho que é muito boa. Eu espero que as pessoas que estão a ouvir tenham pelo menos tido um incentivo para não desistirem das coisas, como disse o Rui. Não desistam, sejam persistentes, não é impossível. Não é? Eu olho hoje em dia, eu sou mais velho que vocês três, acho que juntos, somados quase, não é? Mas se eu olhar para trás e ver o início da minha carreira na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando eu era estudante de medicina, esses dias eu vi o meu primeiro artigo, certo? Foi publicado numa revista da ANVIX, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Um caso de artrite em doente com hanseníase. Foi o primeiro artigo que eu publiquei na minha vida. Estava, por causa de um concurso que eu tive aí, vi os meus artigos todos. Pronto. Depois, vendo o fim, e no nível, tudo que produzi, e eu me lembro que no início da minha carreira, eu pensava, como provavelmente muita gente está a assistir aqui, pensava, dizer assim, eu nunca vou conseguir publicar nada. Esses gajos vão dizer, é um artigo do Brasil, pobrezinho lá de Santa Maria, lá no fim, interior também, José, não é? Mas mesmo quando eu estava lá, já, desde o tempo de estudante, residente, em Botucatu e tal, comecei a publicar e já comecei, quando era residente em Botucatu, tive o meu primeiro artigo publicado fora. Sabe em que revista? Acta Citológica. Acta Citológica. Foi a primeira revista fora do Brasil que eu publiquei uma coisa, uma alegria, não é? Tremenda naquele tempo. E depois as coisas foram se desenrolando. Hoje em dia são centenas de coisas publicadas, mas não desistir e aproveitar quando o seu artigo é rejeitado. A gente não deve chorar, pode chorar um bocadinho, dá para bater a cabeça, depois põe numa gaveta, no dia seguinte abre e lê o artigo, não é? E vê o que os revisores disseram. Quase sempre, a minha experiência é a mesma do Rui, quase sempre os revisores tinham razão, não é? E melhora o seu artigo, você melhora, manda para outra revista, se for o caso, não é? No mesmo âmbito e tal. Isso ajuda muito e melhora. E atenção, não acha eu, Rui e o José não temos artigos rejeitados, temos também, não é? Continuamos a ter. Continuo a ter artigo rejeitado e eu já tive artigo rejeitado
há pouco tempo, há uns 2, 3 anos atrás, na própria Acta Citológica, que eu posso ser considerado quase de dono, como secretário-geral da Academia Internacional de Citologia, que é dona da Acta Citológica. Não é? Eu já tive artigo rejeitado na própria revista, que eu podia dizer ali para o Vitor, não pago mais a carga. Mas isso é o jogo científico, o que mostra que as revisões são feitas com qualidade, independente do nome que está lá. Também tem muita gente que acha, está lá escrito Fernando Schmidt, o gajo vai dizer, é o Fernando Schmidt, vamos aceitar. Não é assim. Não é? Eu admito que pode até acontecer uma ou outra vez, mas em geral não é assim. Se a revista é séria, a revista vai revisar, inclusive vai poder rejeitar uma coisa que tem lá o seu nome, e a gente depois vai ler e vai dizer, eles tinham razão, atenção que eles tinham razão. Não é? Eu, para encerrar, queria contar uma história. Provavelmente aqueles que fazem patologia da mama conhecem o grau histológico de Elston e Ellis, que é uma graduação histológica utilizada no mundo inteiro. O artigo original do Elston e Ellis é o artigo mais citado na literatura em câncer de mama. Certo? É o mais citado porque, como o Rui até mencionou, se eu quero publicar uma coisa de NGS no câncer de mama, mas eu tenho uma série, eu tenho que dizer como é que eu graduei. Eu graduei como Elston e Ellis. Lá vai o artigo citado, não é? Ou seja, é um hallmark em câncer de mama. Se você falar em série de câncer de mama, tem que citar esse artigo. Olha, isso não é segredo, por isso eu posso dizer, o Elston, o próprio Elston, eu conheço os dois, tanto o Elston como o Ellis, os dois agora já estão aposentados, mas o Elston é mais velhinho. O Elston me disse, este artigo foi rejeitado 3 vezes. Porque era um artigo, vai dizer, vai contar mitose, ver as glândulas, isso não interessa a ninguém. 3 vezes até que entrou no Histopathology. E dá o fator de impacto ao Histopathology alto até hoje, porque esse artigo continua a ser extremamente citado. Portanto, acreditem nos revisores, não desanimem. Se não entrar na primeira vez numa revista, tentem outra. Não é? Tentem evitar o facilitismo. Muitas vezes a gente vai pelo facilitismo. Eu recebo, o Rui e o José provavelmente também, e muitos de vocês estão aí a assistir. Por semana, posso dizer que são dezenas, se não às vezes centenas de e-mails a pedir artigo para revistas. Você paga e ele aceita. Né? Isso hoje existe e existe em grande. Não é? Não caiam nesse facilitismo, porque vocês podem dizer, publiquei um artigo, mas depois, se o seu currículo vai ser julgado por alguém que tem o mínimo de ideia, vai ver, você publicou 10 artigos nesta revista, meu amigo, era melhor não ter publicado nenhum. Não é? Ou publicado um numa outra revista. Portanto, não tentem evitar o facilitismo. É tentador, como tudo que é fácil é tentador, mas tentem evitar e sigam o caminho que, do nosso ponto de vista, acho que posso falar por nós três, é o caminho mais correto. E muito obrigado. Muito obrigado. Olha, um agradecimento especial de minha parte e pela carga também, doutor Fernando, doutor Rui, doutor José. Foi uma alegria imensa, uma honra ter vocês aqui abraçando esse projeto em parceria com a gente. Acho que, sem dúvida nenhuma, um dos recursos mais valiosos que a gente tem hoje em dia é o tempo, e vocês três, enfim, disponibilizaram esse tempo para compartilhar a experiência e agregar cada vez mais valor, para fomentar cada vez mais esse cenário de publicação científica aqui do Brasil. Muito obrigado e um abraço. Um abraço. Deus. Obrigado a todos que participaram e encerramos então aqui a sessão.